sobre o meu parceiro de todas as horas, sobre o meu consolador, meu ajudador, e a poder já descobrir que é o Espírito Santo. Aleluia. Eu quero convidar vocês, do jeito que vocês estão, baixar a cabeça, fechar os olhos e ter um momento com Deus. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, eu lhe peço que a partir do momento que eu abrir a minha boca para começar a falar de Ti, que o Senhor comece a trabalhar em cada coração, comece a aplicar o ouvido, a trabalhar em cada mente, para que todos nós venhamos sair daqui com a mente de Cristo, porque o Senhor foi enviado para nos ajudar, nos auxiliar e nos ensinar mais e nos dar amor para com Deus e para com todos. Espírito Santo, eu lhe peço a sua graça sobre a minha vida e lhe peço sua graça sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14, verso 16 ao 18. Aleluia. Quem for encontrando, diga amém. Quem não encontrou ainda, diga escola bíblica. Oh Deus. É um prazer enorme falar sobre o Espírito Santo de Deus. Eu, como muitos já conhecem, eu nasci num lar cristão. E toda a minha vida eu ouvi falando sobre Deus, sobre Jesus. Mas o Espírito Santo para mim era apenas um poder, era apenas algo sobrenatural. O Espírito Santo para mim era apenas algo que eu não conseguia sentir. A manifestação do Espírito Santo por mim era conhecida muitas vezes como uma manifestação demoníaca e não uma manifestação do Espírito de Deus. E foi há poucos anos atrás, uns 4 anos atrás, que eu vim aprendendo sobre o Espírito Santo, que eu comecei a entender sobre o que era o Espírito Santo de Deus e pude perceber que ele era uma pessoa e que ele também era Deus. Porque nós vemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E foi quando eu comecei a entender mais sobre o Espírito. E foi quando eu comecei a buscar mais e querer conhecer mais o Espírito Santo de Deus. E por muitos momentos eu me peguei pensando se eu havia recebido o Espírito Santo ou não. Eu creio que isso é uma pergunta que muitos fazem. Será que eu recebi o Espírito Santo? E pessoas ficam com medo de pregar a palavra, com medo de não convencer, com medo de orar na cabeça das pessoas, com medo das pessoas não serem curadas. Então hoje eu creio que vou tirar a dúvida de muitos. E outras pessoas já sabem, mas assim como Paulo diz, não me canso de escrever as mesmas coisas, que é segurança para vós. Então, nós não descansamos de falar sobre o Espírito Santo e sobre o que o Espírito Santo produz na gente, porque é segurança para nós. Relembrar todas as vezes que o Espírito Santo fala conosco, seja de qualquer maneira, seja através da palavra, através de algum profeta, através de algum irmão. Amém? No livro de João, capítulo 14, versos 16 e 18, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, e voltarei para vós. Jesus diz que não nos deixará órfãos, e Ele vai voltar para nós. Jesus, Ele deixa o Espírito Santo conosco, Ele deixa alguém para nos ajudar, alguém para nos auxiliar. Na Bíblia nós vemos vários nomes que se dão ao Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo como amigo fiel, como ajudador, como advogado, como consolador e outros. Eu particularmente gosto da ênfase que dá ao ajudador, porque ele que me ajuda nas minhas tarefas, ele que me ajuda na minha vida com Deus. E eu preciso dele até mesmo para amar o meu irmão. E eu preciso dele para aprender mais sobre a palavra. E eu preciso dele para me auxiliar a entender o que Deus está falando comigo. Então ele me ajuda, ele me consola. Mas eu gosto muito dessa expressão ajudador. O Espírito Santo foi prometido a cada um de nós.
E se não, eu gostaria de ir já lendo os textos bíblicos que eu anotei. Você pode anotar aí, ou você pode, se você for rápido na Bíblia, pode já localizar, que é Atos capítulo 2, verso 33. Que foi quando o Espírito Santo foi prometido a nós. E diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Ou seja, o Espírito Santo já foi uma promessa de Deus para nós. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que diz. Então Deus já havia prometido o Espírito Santo para estar conosco. Eu gostaria de ensinar alguns pontos, algumas questões sobre o Espírito Santo, para que você venha entender. O Espírito Santo é uma promessa. Deus prometeu ele a cada um de nós. E Deus prometeu ele a cada um de nós para que nós podemos ter um relacionamento com o Espírito Santo, para que nós podemos ter um tete-a-tete com ele, podemos conversar com o Espírito Santo, para que nós possamos ter ele dentro de nós e assim ele nos ajudar. Só que existe uma questão: para termos o Espírito Santo de Deus, nós temos que nascer de novo. Para recebermos esse Espírito de Deus, nós temos que nascermos de novo. Nós temos que nascer em Cristo, assim como a nossa irmã disse agora no início do culto, que nós temos que nascer em Cristo, nós temos que nascer de novo para receber o Espírito Santo. E o relacionamento com o Espírito Santo só veio depois que houve um plano de redenção, completou o plano de redenção. Quando Jesus foi levado ao Calvário, quando Jesus foi levado à cruz, quando ele morreu e sofreu a morte de cruz, aí sim que nós, a partir desse momento, podemos ter essa interação com o Espírito Santo. Muitas pessoas falam assim: mas no Velho Testamento eu vejo falar sobre o Espírito Santo, eu vejo o Espírito Santo pairava sobre as águas, eu vejo o Espírito Santo se manifestando em pessoas, homens de Deus daquela época. Mas naquela época, se você perceber bem no Velho Testamento, você não vai ver eles interagindo com o Espírito Santo. Você não vê uma interação do homem com o Espírito Santo, você não vê uma conversa deles com o Espírito Santo. Era algo momentâneo, quando o Espírito Santo se apossava de alguém, ou quando o Espírito Santo simplesmente passava por algum lugar. Então, não havia isso que nós temos hoje. Não havia o Espírito Santo morando dentro de cada um de nós, igual hoje acontece. Em quarto lugar, eu quero dizer que, em quinto lugar, quando você nasce de novo, você já recebe o Espírito Santo de Deus. Isso talvez vai deixar muitas pessoas com uma pulga atrás da orelha, ou talvez com um carrapato inteiro, não sei. Mas é algo que muitas vezes eu andei buscando. O pastor Osni é prova disso e fala: pastor, mas que negócio é esse? Eu não recebo o Espírito Santo. E por muitas vezes eu estou lutando com Deus com isso. E eu acho que Deus quis dar uma prensadinha mais para chegar ao pastor Osni. O pastor Osni falou assim: busca mais de Deus. Eu falo: mas isso eu sei. E muitas vezes, quero deixar bem claro, eu creio sim na manifestação do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo pode dar uma pessoa pular dessa altura. Eu creio que o Espírito Santo pode deixar alguém cair. Eu creio que o Espírito Santo pode manifestar em dom de línguas. Eu creio nisso tudo. Mas eu queria que essa manifestação do Espírito Santo acontecesse comigo dessa maneira. E eu orava, eu buscava, eu passava madrugadas orando e cadê o Espírito Santo? E tentava dar uns pulinhos para ajudar o Espírito Santo e nada. E tentava abrir a boca para falar alguma coisa e não saía nada. Eu falava: meu Deus, o que é isso? E por muito tempo eu andei com essa insegurança que eu não havia o Espírito Santo em mim, que eu ainda tinha que ser batizado pelo Espírito Santo. Então eu quero mostrar algumas diferenças e quero provar na Bíblia, que o pastor Osni conhece, sabe que eu gosto de provar aquilo que fala. Eu não gosto de deixar aquilo no ar, aquilo pairando, sair só da minha boca e sem provar na palavra de Deus. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, no capítulo 20, verso 21 e 22. João, capítulo 20, verso 21 e 22.
Quem comprou, diga amém. Amém. Eu creio que muitos irmãos hoje aqui têm essa dúvida: será que eu tenho o Espírito Santo? Então nós vamos tirar dela, eu vou explicar uma diferença mais à frente para você. E disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O que Jesus disse? O que Jesus fez? Assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles. Naquele momento eles receberam o Espírito Santo. Naquele momento a promessa se tornou real. Naquele momento que Jesus soprou sobre os seus discípulos, ali eles já se tornaram morada de Deus. Ali o Espírito Santo já entrou dentro deles. Aí você talvez se pergunta: mas o que houve então lá em Atos, lá na frente, onde o povo se reuniu e veio o Espírito Santo sobre eles e eles ficaram pensando que estavam embriagados? Sendo que Jesus antes já havia soprado sobre eles e falado assim: recebei o Espírito Santo. Isso eu fui aprendendo com Deus. Isso eu fui aprendendo em oração com o tempo, porque eu falava assim: Deus, mas como que eu posso pregar? Como que eu posso falar do seu amor, mas eu não tenho nenhum Espírito Santo sobre a minha vida? E foi tempo para mim começar a entender isso. Talvez para alguns eles entendam mais rápido, talvez você entenda mais rápido, talvez alguns demorem mais um pouco para entender. Eu tive uma cabeça formada dentro de uma igreja evangélica onde eu não acreditava nessa manifestação do Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu comecei a acreditar na manifestação do Espírito Santo, eu só queria receber o Espírito Santo com a manifestação dele. E achava que se não houvesse a manifestação do Espírito Santo, se não houvesse o reteté todo, o dom de línguas, eu não teria o Espírito Santo, eu não estaria com o Espírito Santo. A partir desse momento, a promessa se tornou realidade, como eu disse. Então, os discípulos já receberam, pastor, já receberam o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus assoprou e disse: recebe o Espírito Santo. Senão Jesus ele não ia dizer isso. Ele ia soprar e falar assim: vocês vão receber ainda o Espírito Santo. Na palavra, tanto no grego como no hebraico, a palavra Espírito quer dizer sopro ou vento. Né? Então, você pode até se lembrar quando Deus lá no Éden assoprou em Adão, dando fôlego de vida. Né? Então o Espírito Santo é o nosso fôlego de vida também. É Ele que nos renova, né? Que nos deixa forte. Então eu gostaria de convidar você novamente para abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, verso 9. E enquanto você abre no livro de Romanos, capítulo 8, verso 9, depois que você encontrar, você olha para mim, não leia ainda. Amém? Eu quero perguntar aqui: quem de vocês são batizados no Espírito Santo? Levanta a mão. Pode levantar. Aleluia. Então, quem aqui agora está dando uma pergunta? Quem ama a Deus? Levanta a mão. Amém. Diz assim em Romanos capítulo 8, verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E agora, se eu não tenho o Espírito de Deus, como eu posso amar a Deus? Como eu posso ter Deus? Porque para mim amar a Deus, eu tenho que ter o Espírito Santo de Deus. Para mim amar até outra pessoa, eu tenho que ter o Espírito Santo na minha vida, porque senão eu não consigo amar outra pessoa. Eu penso que eu amo, mas na verdade eu não amo. Existem muitas pessoas que dizem que amam por aí, mas traem com pensamentos, com olhares. Pessoas que procuram revistas pornográficas, pessoas que procuram outras coisas para atrair o seu parceiro e dizem que ama. Isso não é amor. Amor é ser fiel. Paulo diz sobre o amor: o amor tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. E para podermos amar alguém, temos que ter o Espírito Santo. E para poder amar a Deus, também temos que ter o Espírito Santo. Então, se você não tem o Espírito Santo, a Bíblia diz bem claro: não é ele, que fala que esse tal não é dele. E agora? Você fala assim: eu não sou batizado no Espírito Santo, então quer dizer que eu não sou de Deus? Eu não tenho esse batismo que aconteceu lá em Atos,
dos apóstolos, e agora? Né? Fica um quê na nossa cabeça, a gente fica com algo na cabeça assim, passando toda hora para mim. Agora, Deus, como que é isso? Né? Eu nunca pulei, nunca falei em mistérios. Será que eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida? Um pouquinho aí na Bíblia você vai ver em Efésios capítulo 2, verso 22. Eu quero dizer para você que quando nascemos de novo, nós somos transformados em morada de Deus ou em casa de Deus no Espírito Santo. A partir do momento que nós nascemos de novo, Alexandre, nosso corpo muda, porque nosso corpo agora começa a receber o Espírito Santo, e nós somos transformados em casa de Deus. São transformados em morada de Deus no Espírito Santo. E diz assim o texto de Efésios capítulo 2, verso 22: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Isso é quando você aceita, Senhor. Não tem aquela vez que você chegou na igreja, você levantou sua mão e você falou assim: eu aceito Jesus, eu aceito a Cristo na minha vida. Se aquilo foi de coração, foi real, você, a partir daquele momento, você já se transformou em morada de Deus. Ou seja, o Espírito Santo já começou a habitar em você. Mas como isso? Me explica, eu vou explicar. Há uma diferença entre essa habitação do Espírito Santo sobre você, dentro de você, e uma diferença entre o que aconteceu no dia de Pentecostes. E eu gostaria de convidar você novamente para abrir a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Quem foi encontrando, diga amém. Aleluia. Atos, capítulo 1, verso 8. Diz assim: mas receberei poder, ou em algumas versões diz virtude, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e servireis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Eu gosto dessa versão que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Talvez a sua vida seja poder, mas em outras versões está virtude. E no dicionário Aurélio da língua portuguesa, virtude significa qualidade própria para produzir certos e determinados resultados. Propriedade, eficácia, validade, força e vigor. Ou seja, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Porque o Espírito Santo já está em você. Você vai receber uma virtude, um revestimento, um poder do Espírito Santo. Você vai receber esse revestimento do Espírito Santo. E muitas pessoas já me perguntou: como que é isso? Né? Como que acontece isso? Porque muitas vezes eu me pergunto: mas eu não tenho o Espírito Santo, porque não aconteceu, né, esse rebuliço todo na minha vida. Então foi quando eu comecei a definir, porque o batismo, ele significa mergulho ou imersão. Se eu estiver errado, me corrija, pastor. Mas aí eu fiquei indagando, porque quando você aceita Cristo, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele mergulha dentro de você, porque o próprio Jesus já deu ali para os apóstolos o Espírito Santo como um sopro. Ele já soprou. Esse é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que você tem Jesus, o Espírito Santo já está dentro de mim. E quando eu recebo o poder, quando eu recebo a virtude do Espírito Santo, igual aconteceu lá em Atos, quando eu recebo essa virtude do Espírito Santo, acontece um processo diferente. Eu costumo dizer que não é mais você, não é mais o Espírito Santo que mergulha dentro de você, mas você mergulha dentro do Espírito Santo. Porque é você que buscou, você que clamou, você que quer o Espírito Santo, então você mergulha dentro dele e assim você é revestido, né? E existe um revestimento em você. Isso pode explicar muitas coisas. Talvez você fale assim: eu não sou batizado no Espírito Santo, eu não tenho esse batismo, não tenho esse revestimento de poder. Mas quando eu estou conversando com o meu irmão, eu sinto meu coração entristecer e sinto que ele está passando por algum problema. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que tem uma palavra revelada para mim.
Quando eu vou conversar com alguém, sinto a vontade de falar tal coisa e falo, e a pessoa diz assim: nossa, eu estava precisando ouvir isso. Isso não é seu, isso é do Espírito Santo que já está dentro de você. Você tem uma força dentro de você que você ainda não conhece, que você ainda acha que não tem. Eu não poderia estar pregando sem ser pelo Espírito Santo. Eu não poderia receber uma palavra revelada, não poderia destrinchar a Bíblia sem ser pelo Espírito Santo, porque eu apenas iria ler e não entenderia nada. Então você já tem uma força dentro de você. A partir do momento que você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. E você tem essa força que você tem que conhecer. Você tem que agora, a partir desse momento, falar assim: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu não preciso mais ter medo de pregar para o irmão e pensar que ele não vai se converter porque eu não recebi o poder, o revestimento do alto. Eu não preciso ter medo de falar com alguém, de orar por alguém e essa pessoa não ser curada, porque o Espírito Santo já mora dentro de mim. O Espírito Santo já está em mim, ele já fala comigo, ele já me ensina o que é certo e errado. Você quer ver uma prova? Quando você for para a casa de alguém, que alguém te convidar e falar assim: por favor, venha aqui, se você não vir, vou ficar triste, mas lá existem bebidas, existem outras coisas, e você fala assim: eu vou ter que ir, porque senão eu vou deixar meu irmão triste. Quando você se arrumar, senta um pouco, ou ajoelha, ou seja lá o que for, mas se desliga um pouco do mundo e pergunte assim: Espírito Santo, você quer que eu vá? Eu te garanto que a resposta é imediata. A Bíblia me diz sobre uma paz que excede todo entendimento. E se você não sentir paz, meu amigo, é porque tem coisa errada. Então toda vez quando eu ia sair de casa, quando eu precisava ir em algum lugar, eu parava, sentava, abaixava a cabeça e falava: Espírito Santo, você quer que eu vou neste lugar? Eu posso ir neste lugar? É uma resposta imediata que você tem dentro de você, que você ainda não conhece, mas você tem. E se não for uma resposta imediata, se você achar que não é, você faz um teste. E se não acontecer com você, você pode falar para mim que eu sou mentiroso. Porque a partir do momento que você se desliga e fala assim: Deus, você quer realmente que eu vá neste lugar? A resposta é imediata. Ou seu coração se alegra, ou seu coração se entristece de uma vez. Porque você já tem o Espírito de Deus morando dentro de você. Não que você não tenha que receber o poder do alto, não que você não tenha que receber o Espírito do alto, não que você não tenha que receber o revestimento de Deus. Claro que você tem que buscar isso. Porque a partir disso, um Pedro, um João medroso, uns discípulos todos medrosos se tornaram em grandes ganhadores de alma. Porque a partir do momento que você entra dentro do Espírito Santo, a partir do momento que você mergulha dentro do Espírito Santo, não é você mais que tem o controle. É o Espírito Santo que tem o controle sobre você. Então você não tem mais medo. Se você chega assim: se quiser me matar, mata. Se quiser fazer o que quiser comigo, faça. Porque não é mais você, não é mais a sua cabeça, a sua inteligência humana trabalhando, mas é sim o Espírito Santo trabalhando por você, para que você possa ganhar almas, alcançar multidões e fazer milagres e maravilhas, né, através do Espírito Santo de Deus. Então, sobre a questão do batismo, do revestimento com o Espírito Santo, né, eu quero deixar isso para falar talvez em outra oportunidade, porque isso é algo muito importante que todo cristão precisa. E quando eu descobri que o Espírito Santo já habitava em mim, eu descobri isso quando eu estava na casa do meu tio, quando eu vim para cá, para Cuiabá, e eu estava lá e estava orando. E meu tio falou assim: começa a falar em línguas. Eu falei: tá doido, mas como eu vou falar? Não. Aí minha tia nasceu lá na cozinha, veio já falando em mistério, começou a orar em cima de mim. E ele falou: vamos, você já tem o Espírito Santo, você já tem, vai, é só você falar. Eu não conseguia falar, de repente começou a perder. E eu falei assim: eu vou ter que falar. E comecei a falar. Só que depois disso eu fui chorar, porque eu achei estranho, porque eu achei que tinha sido de mim, porque eu achei assim: não, isso não foi do Espírito Santo. Aí quando eu voltei para a Juliana de novo, mas Deus teve que trazer aqui para mim, né, para me aprender com outras pessoas, né, porque cabeça dura, né, então o pastor falou assim: vai, Deus vai te revelar, isso aí é uma coisa errada, né. Então Deus tem vezes que faz essas coisas.
E eu cheguei lá e começou o louvor, eu comecei a falar em mistérios de novo. E aquilo me edificou. Depois de conversar com o pastor, eu senti vontade de falar, falei, né? E o trem foi bom. Né? Nós sentamos, conversamos. E aí foi que eu descobri que muitas vezes não acontece de uma forma sobrenatural como você espera. Muitas vezes tem missão de pelo Espírito Santo já está dentro de você. Então é só você orar. E quando você vê que, né? Sem ser pelo ouvido, pela emoção, mas quando você vê que você está começando a arrepiar tudo, você fala assim, agora eu vou soltar. Né? Agora eu vou soltar uma rajada de glória, agora eu vou soltar, né? E o Espírito Santo controla minha boca agora, porque agora eu vou falar. Né? Então a partir desse momento foi dessa forma que o Espírito Santo agiu comigo. Né? E eu me senti outra pessoa, apesar de já ter nascido, né, em Cristo, mas me senti outra pessoa, porque a partir deste momento eu não controlava mais as minhas atitudes e o Senhor me dava mensagens muito lindas, né, e maravilhosas. Mas voltando ao assunto, eu quero que você abra agora a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 8. Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 8. Quem for encontrando, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Amém? Olhem para mim agora. Jesus, ele era Deus. Só que ele veio em forma de homem, ele veio ser como eu, como você. Ele tinha todos os motivos para usar a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, mas Jesus não usou nada disso. Ele veio como homem para mostrar, e eu depois vou te provar que ele veio como homem, que ele veio, né, como cada um de nós, como pessoas normais, como pessoas que poderiam pecar, como pessoas que poderiam errar, mas ele não errou, ele veio com um propósito. Cada um de nós temos um propósito. Então Jesus, ele poderia usar a sua onisciência, ou seja, ele poderia saber tudo o que está acontecendo, ele poderia usar a sua onipresença, ele poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas não, ele tinha que fazer isso por partes. Ele tinha que estar um dia em Nazaré, outro dia em Samaria, outro dia em algum lugar. Ele não conseguia ser onipresente, ele não conseguia ser onisciente, e ele não conseguia ser onipotente. Ele poderia ser, mas ele não era. Onipotente é ter todo o poder, e eu vou te provar porque ele não conseguia ter todo o poder. Amém? Posso provar na Bíblia? Aleluia. Atos capítulo 10, verso 38. Atos capítulo 10, verso 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, ou com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Os milagres que aconteciam através de Jesus não era porque Jesus era Deus, mas era porque Deus era com ele. Entenderam? Jesus não fazia milagre porque ele era Deus. Jesus não fazia milagre porque ele tinha como ter o poder de um Deus. Mas Jesus fazia milagre porque Deus era com ele. Deus era com Jesus. Deus é com você. Você pode fazer milagres porque Deus é com você. Você pode curar enfermos porque Deus é com você. Você pode pregar, você pode salvar vidas porque Deus é com você, assim como Deus era com Jesus. Então, se a gente observar bem, Jesus, ele veio como alguém normal. Ele teve que ser ungido pelo Espírito Santo. Ele teve que ser ungido com o Espírito Santo.
Ele teve que receber a mesma virtude que os apóstolos receberam, os discípulos receberam. Ele teve que ter Deus andando com ele. A Bíblia diz, não é eu que estou falando, a Bíblia diz que os milagres acompanhavam Jesus porque Deus era com ele. Deus é com Jesus. Deus é com você. Então os milagres podem acompanhar você porque Deus é com você. Ah, mas Jesus era filho de Deus, Jesus nunca pecou, Jesus nunca fez nada, por isso que acontecia tantos milagres com Jesus. Acontecia porque Deus era com ele. Eu vou te provar que você pode fazer coisas maiores que Jesus fez. A Bíblia diz isso. Não é eu que estou falando isso. Como você é maior que Jesus? Você não vai ser maior que Jesus. Mas você pode fazer coisas maiores que ele fez. E o próprio Jesus diz isso. Então, para finalizar, para fechar com chave de ouro, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, verso 1. João, capítulo 14, verso 1. Quem for encontrando, diga amém. Aleluia. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Quem disse isso foi o próprio Jesus. E ele disse que você pode fazer o que ele fez e coisas maiores. Se Jesus transformou água em vinho, você também pode transformar água em vinho. Se Jesus curou enfermos, você também pode curar enfermos. Se Jesus conseguiu atrair uma multidão e salvar uma multidão, você pode atrair uma multidão e salvar uma multidão. Mas não é por você, é porque Deus é com você. E para termos todo esse poder, para termos toda essa graça, nós temos que termos o Espírito Santo e recebermos o poder do Espírito Santo. E recebemos o dom do Espírito Santo. É que pode ser outro estudo sobre os dons. Muitas pessoas têm medo de pedir os dons, mas a Bíblia afirma que você tem que pedir os dons. Você tem que pedir os dons espirituais. A Bíblia afirma para você pedir os dons espirituais. Assim como a Bíblia diz para você pedir sabedoria, ela afirma para você pedir os dons espirituais. Então isso pode ficar para outra oportunidade. Já estou me convidando para Deus já. Aleluia. Mas eu quero dizer isso para você. Jesus disse que você pode fazer coisas maiores. O próprio Jesus disse que aquilo que ele fez não é nada perto do que você pode fazer. Então a mesma unção que estava depositada sobre a vida de Jesus para fazer milagres, para curar enfermos, para expulsar demônios, está sobre a sua vida. Porque se Deus é com você, você não precisa temer. Você não precisa temer. E quando você tem medo, você tem medo de chegar perto de alguém. É por isso que nós temos que receber o poder espiritual. É por isso que devemos receber a virtude do Espírito Santo. Para que possamos não ter mais medo, para que o Espírito Santo assuma o controle. Perdão. Para que o Espírito Santo assuma o controle. Para que não nós mais controlamos. Que ele não seja um espírito dentro de nós apenas, mas que nós sejamos controlados por ele, para que nós possamos ter forças, vigor, assim como diz sobre a virtude, qualidade própria para produzir certos e determinados resultados. Ou seja, não é mais a sua qualidade, mas é a qualidade do Espírito Santo que está em você para produzir resultados para Deus. Amém? Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus.